Livro dos Salmos, o Salmo de número 30. Diz assim a palavra do nosso Deus: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livrastes e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me sarastes. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que eu não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto e fiquei logo conturbado. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Ouve, Senhor, tem compaixão de mim. Sê tu, Senhor, o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos. Tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Amém, amém e amém. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo privilégio, Pai, de poder ouvir a palavra e termos a certeza de que o Senhor fala por meio dela no poder do Espírito Santo. Que o Senhor fale conosco, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, amém e amém. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre um testemunho de cura. Um testemunho de cura. Vamos repetir isso? Um testemunho de cura. Você sabe que aqui nessa igreja nós temos várias pessoas que eu costumo chamar de indivíduos do Salmo 30. Várias pessoas. Nós temos a Lenira, que é um indivíduo do Salmo 30 aqui entre nós. Nós temos nosso irmão Rodrigo, que passou por 14 cirurgias, é um indivíduo do Salmo 30 que está aqui sentado entre nós. Nós temos a minha inesquecível também, que teve AVC com 3, 4 meses de casada. Está aqui também, um indivíduo do Salmo 30. Nós temos nosso irmão Hélio Bueno Vieira, que da última vez que ele foi para Limeira numa ambulância, o médico achou que ele não chegava, que tinha que voltar. E ele está aqui entre nós, na nossa comunidade, é um indivíduo do Salmo 30 também. Nós temos vários outros aqui, a Andréia do Zé Coco, indivíduo do Salmo 30. O que é indivíduo do Salmo 30? É o que o reverendo fala, estava com um pé na cova e outro no sabão. Estavam com um pé na cova e outro no sabão. Não tinha probabilidade de retorno da perspectiva humana, mas a misericórdia de Deus foi até cada uma dessas pessoas que eu mencionei aqui, tantas outras, e arrancou elas de lá. Elas estavam com um pé na cova e outro no sabão. Não tinha a menor perspectiva do ponto de vista do homem de que aquela situação fosse revertida, mas para a honra e glória do Senhor foi revertida e eles estão entre nós. Por isso eu chamo cada um deles e tantos outros de indivíduo do Salmo 30. Nós temos, por exemplo, no Novo Testamento, testemunhos belíssimos de cura, que eram indivíduos que estavam de alguma maneira numa situação muito difícil e precária. Por exemplo, Bartimeu era um cego que vivia à margem, à beira do caminho, mendigo, pedindo esmola. Ouviu aquele barulho da multidão. Quando ele ouviu aquele barulho, perguntou: que barulho é esse? É diferente do que eu ouço. E meu ouvido é acurado como cego que sou. Eu percebo as coisas de uma forma distinta, diferente. Disseram: é Jesus. Ele não teve dúvida. Ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O povo pedindo que ele se calasse, ele gritava mais ainda. E quando ele foi levado à presença de Jesus, o evangelho conta uma coisa extraordinária. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. Não teve dúvida, foi curado. Uma coisa linda, um testemunho maravilhoso. Nós temos também aquele paralítico no tanque de Betesda.
38 anos aquele homem estava naquele lugar esperando as águas se mover naquele tanque, supostamente pela ação de um anjo ele pudesse ser curado. E então Jesus foi a ele. Estava cheio de doentes, de enfermos, de pessoas debilitadas. Jesus foi exatamente naquele homem e disse para ele: você quer ser curado? E ele, diferentemente do Bartimeu, ele disse: sabe o que é, Senhor? É que quando a água se move, ninguém me ajuda, ninguém me leva até lá, e aí acaba a oportunidade, eu não sou curado. Jesus falou assim: não é isso que eu perguntei. Eu perguntei se você quer ser curado. Tem gente que é assim, já acostumou com a doença, já acostumou com a enfermidade, e acha até bom, porque aí você é mimado, porque aí você tem desculpa para certas coisas. Jesus, não foi isso que eu perguntei se você quer ser curado. E ele foi curado aquele dia de uma forma extraordinária, pela ação do Espírito Santo através do Senhor Jesus. Se você olhar, por exemplo, João capítulo 9 fala de um homem que era cego de nascença, irmão. Imagina isso, os discípulos olharam para ele naquela situação tão deplorável, perguntaram para Jesus: foi ele que pecou ou foram os pais dele que pecaram? Jesus disse: nem ele, nem os pais dele. É para que nele se manifeste as obras de Deus, para que a misericórdia de Deus alcance a vida dele e ele passe a enxergar. E foi exatamente o que aconteceu com ele. Ele passou a ver, aquilo se tornou um rebuliço, né, na família dele, entre os religiosos. Foi algo surpreendente. Nós temos vários testemunhos de cura no Novo Testamento. Nós temos testemunho de cura entre nós, dentro da nossa comunidade de fé, no Novo Testamento. E temos esse testemunho extraordinário do Salmo 30. O salmista conta que ele foi curado pelo Senhor. Você percebe? O verso 2 diz que ele clamou a Deus e o Senhor sarou. E ele estava não só enfermo, ele estava a ponto de morrer. Porque ele diz: o Senhor me livrou da morte, o Senhor arrancou a minha alma da sepultura. A gente não sabe o que foi que aconteceu, a gente não sabe qual era o fato histórico que está por detrás disso de maneira específica, qual foi a enfermidade que acometeu esse servo de Deus, mas a gente sabe que ele estava tão debilitado que não só enfermo, ele estava prestes ou a ponto de morrer. E é por isso que ele dá esse testemunho lindo, dizendo: eu estava, como diz o reverendo Nilson, com um pé na cova e outro no sabão, e o Senhor me arrancou daquele lugar. E ele dá esse testemunho maravilhoso do Salmo. Eu acho surpreendente essa palavra, porque esse testemunho tem algumas coisas muito importantes para ensinar para nós. Tem alguns aspectos pedagógicos que eu queria destacar para nós hoje à noite num testemunho de cura. Quanta coisa você aprende no testemunho de cura de Bartimeu. Quanta coisa você aprende no testemunho de cura da mulher hemorrágica. Quanta coisa você aprende no testemunho de cura daquele cego de nascença. Quanta coisa a gente aprende no testemunho de cura desse paralítico, desse coxo no tanque de Betesda. A pergunta é: o que é que nós aprendemos nesse testemunho de cura do Salmo 30? Pelo menos algumas coisas eu quero destacar hoje à noite. A primeira delas é a decisão do salmista. A decisão do salmista. O salmista, diante do que Deus fez na vida dele, ele tomou uma decisão. E isso é algo surpreendente. O texto começa dizendo assim: eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste. Quando ele foi visitado pela graça de Deus, pelo milagre do céu, pela intervenção do alto, ele não teve dúvida, ele tomou uma decisão: eu te exaltarei, ó Senhor. Você fala: pastor, isso é óbvio. É óbvio, ele foi curado. É óbvio, ele estava com um pé na cova, outro no sabão. É óbvio que ele ia exaltar o Senhor. Não, senhor, não, senhor. Parece óbvio, mas não é. Quanta gente você conhece que veio na igreja, recebeu a bênção e nunca mais voltou? Quanta gente que você conhece, que a gente foi lá, orou, ela foi curada, ela nunca mais quis saber de Deus, da palavra, de culto ou de qualquer outra coisa. A palavra de Deus conta que no Antigo Testamento o povo de Israel foi visitado por milagres. Uma era de milagres. Saíram do Egito depois das 10 pragas, atravessaram o Mar Vermelho a pés enxutos, milagre. Experimentaram o pão caindo do céu, milagre. Experimentaram água saindo da rocha, milagre. Ou presenciaram aquela nuvem, a coluna de nuvens durante o dia, e a coluna de fogo durante a noite, milagre do céu o tempo todo. E aquela geração inteira morreu no deserto por causa da sua incredulidade. Porque na hora da prova,
Moisés, 40 dias no monte, eles pediram para que Arão construísse um ídolo para eles, um Deus que os conduzisse e fosse à frente deles. E Arão fez um bezerro de ouro para aquele povo. Você está entendendo? Não é óbvio, não é óbvio. O Novo Testamento diz que 10 leprosos foram curados de uma vez, 10, 100% de cura. Um voltou para agradecer, apenas um voltou para agradecer. E ele voltou louvando, glorificando a Deus em alta voz. Então não é óbvio não. Tem gente que foi visitado por cura, por livramento. Tem gente que recebeu o milagre de Deus de tantas naturezas e espécies, mas não voltou para agradecer. Mas não se apegou com Deus em culto, mas não se tornou discípulo de Jesus. Então não é óbvio. E eu espero que se você foi visitado pelo milagre de Deus, seja cura, seja provisão, seja qualquer outra coisa que Deus fez na sua vida, que você tome uma decisão nessa noite, como tomou o salmista: eu te exaltarei, ó Senhor. Eu não vou virar as costas e seguir a minha vida. Não. Eu vou exaltar o Senhor. Eu vou servir o Senhor. Eu vou me consagrar ao Senhor. Eu vou ser discípulo de Jesus. Eu vou ser instrumento para a manifestação daquilo que Deus fez na minha vida. Não vou virar as costas e vou embora. Não, eu te exaltarei, ó Senhor. Não é possível que o céu me visite e eu vire as costas indiferente e vá embora. Não, eu não quero apenas receber um milagre no corpo. Eu quero receber um milagre no meu espírito. Eu não quero receber um milagre apenas de provisão material, financeira. Eu quero ter vida eterna. Eu quero ter vida de Deus em mim. Eu quero ser como o cego que foi curado dos olhos e foi curado no coração. Ele foi atrás de Jesus glorificando o nome do Senhor. Eu te exaltarei, ó Senhor. Nós passamos um período de pandemia, máscara, distanciamento, lockdown, culto parcial, culto online. Acabou isso, louvado seja o nome do Senhor. Acabou. Nós estamos juntos um do outro aqui, abraçamos, olha ali, chegamos perto, não podia nem chegar perto um do outro. Estamos aqui e tem gente que ainda está em casa. Eu sei que tem gente que está doente. Eu sei que tem gente que está acompanhando o doente, tá certo? Agora tem gente que se acomodou e quer só assistir o culto pela internet. Ô irmão, você que está em casa, não está doente, não está acompanhando ninguém, por que você não está aqui? Por que você não tomou a decisão de vir para a casa de Deus? Porque quando não podia, estava todo mundo chorando pelos cantos. Ah, que vontade para o culto. Ah, meu Deus, as portas fechadas. Não é? Mas agora a porta está aberta. Agora está livre, pode sair da sua casa e vir. Por que você não vem? Por que você não está aqui cultuando conosco? Ah, é que está muito frio, pastor. Mas para ir na AgroTour não está frio. Para ir no show de cantor famoso não está frio. Para ir no rodeio não está frio. Não é verdade, irmão? Então, nós precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Deus nos visitou. Deus nos abençoou. O salmista tomou uma decisão. Eu te exaltarei, ó Senhor. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Não venha com churumelas, tá certo? Não venha com churumelas. Vou fazer igual o pastor Gervásio lá no céu. Se você falar que não sabia, falar, sabia porque eu falei. Sabia porque eu falei. E não foi porque não tomou uma decisão. Então, irmãos, o salmista decidiu. Eu exaltarei o Senhor. Não estou falando nada contra o lazer, irmãos. Não estou falando nada contra. Pode ir no show, pode ir. Não estou falando disso. Estou falando quando a gente vai lá e não vem aqui. Aí tem alguma coisa muito errada. Tem uma coisa muito errada conosco. Certo? E aqui, você lembra de Abacuque? Coloca aí, Débora, vai colocando os textos que eu te falei. Abacuque capítulo 3. Olha para você ver o que o salmista, o profeta fala. Abacuque 3, ainda que a figueira não floresça, o fruto da vide, e não haja fruto na vide, né? E o produto da oliveira minta, nos campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, ainda que o pior aconteça. Ainda que o pior aconteça. A pandemia acabou, estou falando de coisa boa. Agora, se estiver acontecendo coisa ruim, péssimo, que atinja a sua subsistência naquilo que é fundamental. Para eles era tudo que era fundamental na vida deles. A figueira, a vide, a oliveira, os campos, as ovelhas, o gado. Era o que sustentava a vida deles. O profeta disse, se atingir isso, sabe o que vocês vão fazer? Segue aí, Débora, segue aí. 18, vai lá, Débora. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Segue, Débora.
exulto. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Faz os meus pés como o da corça, me faz andar altaneiramente. Gente, se tudo está ruim, tem que se agarrar ao Senhor. E quando tudo está bom? E quando você recebeu o bênção? E quando você recebeu o livramento? E quando você recebeu o milagre? E quando portas se abriram? E quando Deus tirou você da cova? Você vai virar as costas indiferente? Não, não é possível. Você precisa de um milagre no coração. Que Deus toque você essa noite. Que você seja mudado de dentro para fora, em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém? Eu vou tomar uma decisão como salmista. Eu te exaltarei, ó Senhor. Segundo, primeiro é a decisão do salmista. Segundo é a convocação do salmista. Olha para você ver, verso de número 4. Ele faz uma convocação. Salmodiai ao Senhor comigo, vós que sois os seus santos. Presta atenção nisso. Ele passou da dimensão pessoal, eu te exaltarei, Senhor. Agora ele vai para a dimensão comunitária. Agora ele vai para a dimensão coletiva. Aqui eu digo, agora ele vai para a dimensão congregacional. Eu que vivi o milagre. Eu que saí da sepultura. Mas agora eu digo, irmãos, daí pedimos a mim, vocês vão salmodiar a Deus comigo. Nós somos um corpo em Cristo. A vitória é minha, mas a alegria é nossa. Vocês vão salmodiar a Deus comigo. Então nós salmodiamos a Deus com a Lenira, nós salmodiamos a Deus com o Hélio, nós salmodiamos a Deus com a Érica, nós salmodiamos a Deus com a Andréia, nós salmodiamos a Deus com o Claudinei. A vitória foi deles, mas a alegria é nossa, porque nós somos um corpo em Cristo. Entende? E aí o texto mostra para a gente que ele vai para o coletivo, para o comunitário. O Salmo 34, verso 3, vai colocando aí, Débora. 34, 3 diz: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. O Tiago 5, 13 fala assim: está alguém sofrendo entre vocês? Faça oração. Mas está alguém entre vós alegre? Cante louvores. Então, é lindo porque o salmista não só toma uma decisão, ele faz uma convocação. Ele convoca o povo de Deus para exaltar o nome do Senhor. E ele fala uma coisa muito importante, olha aí para você ver, o verso 30, a partir do versículo 4, ele diz assim: dai graças ao seu santo nome. O verso 5, porque não passa de um momento a sua ira, mas o seu favor dura a vida inteira. Ele fala da gente exaltar o Deus santo, santo, santo. Nós estamos diante da santidade de Deus, irmãos. E diante da santidade de Deus tem duas coisas. A gente vai ter que lidar com a ira de Deus e com o favor de Deus. Nós temos que lidar com essas duas coisas, a ira de Deus e o favor de Deus. Lembra de Isaías capítulo 6, quando ele viu aquela visão no templo, ele teve aquela visão no templo, serafins voando, né? Ele viu o trono de Deus, serafins voavam por cima dele, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam, e diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O que aconteceu com ele? Ele disse: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele teve que lidar com essa sensação da ira de Deus, por causa do nosso pecado, por causa da malignidade que habita em nós, por causa da tendência tortuosa do meu e do teu coração. Diante da santidade de Deus, meu irmão, a gente sente temor e tremor, mas também ele viu se manifestar o favor de Deus, Ali o anjo foi no altar com a tenaz, pegou uma brasa, veio e tocou os lábios de Isaías e purificou o pecado dele. É a ira de Deus, mas é o favor de Deus, Então ele disse: olha, vocês salmodiem a Deus comigo, cantem louvores, façam canções ao Senhor, ajuntem para que nós celebremos a esse Deus que fez algo na minha vida pessoal, mas que é de alegria comunitária, congregacional, para o corpo de Cristo, eu digo eu e não o salmista, né? Que coisa maravilhosa. Então há uma convocação. Você fala assim: não, mas quem recebeu o milagre foi o Claudinei,
Não, senhor, ele é parte do corpo. Você tem que celebrar junto com ele também. Ah, mas quem recebeu o milagre foi a Rebeca. Não, senhor, você é parte do corpo. A Escritura diz para nós que nós devemos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Quando nós vimos a nossa irmã, esposa do seu Heitor, ir para o hospital, todo mundo ficou com o coração apertado. Quando logo em seguida soubemos que o Francisco foi hospitalizado e teve que ser transferido também para Apóstolo, todo mundo ficou com o coração apertado. A gente sabe que tem que chorar com os que choram, mas a Escritura diz que a gente tem que se alegrar com os que se alegram. Se tem gente que recebeu milagre, bênção, provisão, resposta, nós temos que alegrar com os que se alegram. Tá bom? Agora, você sabe que a gente tem mais facilidade de chorar com os que choram. A gente tem mais facilidade. A pessoa sofreu um acidente. O nosso coração se comove, se contorce, se condói. A pessoa teve que fazer uma cirurgia de emergência, a gente sente. Mas quando fala assim, o irmão trocou de carro, aí você já começa a falar, mas por que eu não troquei ainda? O irmão trocou, comprou uma casa. Mas por que ele sim e eu não? O irmão foi promovido. E aí você começa a falar, mas eu estou na fila faz tanto tempo e nada comigo, Senhor. Então isso é uma disciplina espiritual para nós. Alegrar com aqueles que se alegram. Alegrar com a bênção na vida do meu irmão. Alegrar com a bênção na vida daqueles que junto comigo faz parte do corpo de Cristo. Para que o meu coração seja trabalhado pelo Espírito Santo. Para que eu aprenda que nós vivemos numa ambiência onde não deve haver o egoísmo, o egocentrismo, a egolatria. Egoísmo significa que eu me interesso apenas pelas coisas que me dizem respeito e não me preocupo com as outras pessoas. Egocentrismo, eu sou o centro de tudo aqui nessa igreja, tudo gira em torno do que eu acho, do que eu penso, do que eu quero. Não, Senhor. É corpo, é comunidade. Sabe a oração que Jesus ensinou? Não é Pai meu, é Pai nosso. Não é pão meu, é pão nosso. É perdoa os nossos pecados. É livra-nos do mal. Nós somos um corpo. É nessa dimensão que a gente vive. Porque isso quebra com o nosso egoísmo. Quebra com o nosso egocentrismo. Quebra com a egolatria. Egolatria é quando você presta culto para você mesmo. E o culto não deve ser para você nem para mim, deve ser para Deus. O culto é para o Senhor. E Davi, você fala assim, por que Davi está falando desse negócio de ira de Deus? Provavelmente, 1 Crônicas 21, Davi levantou o censo de Israel. Foi algo grave que ele fez. E Deus disciplinou Davi por causa disso. E ele estava querendo se jactar, se orgulhar no número do exército de Israel, nas vitórias que Israel tinha. Israel do norte foi levantado o censo de 1.100.000 homens que levavam arma. E no Judá, reino do sul, tinha 470.000 homens. Joabe falou com ele, não levanta censo de Israel, não faz isso, Davi. Você está tentando gloriar na força da carne, na força do braço, no número que você tem. Que Deus aumente o nosso exército sem conta, mas não vamos fazer isso. Porque a nossa vitória não vem do homem, não vem da força do braço, vem de Deus. Mas a palavra de Davi, o rei, prevaleceu contra a palavra de Joabe. E ele foi disciplinado por causa disso. 70.000 pessoas morreram em Israel por causa do pecado de Davi. Por causa do orgulho, por causa da presunção. Então, irmãos, é por isso que ele está falando de ira e de favor de Deus. Olha, é extraordinário o testemunho de cura. Está ensinando a gente que a gente precisa tomar uma decisão. Está ensinando que a gente tem que atender a convocação. O milagre não foi seu, não tem problema. Você foi convocado para salmodiar a Deus. Por isso que quando você entra aqui e a gente vai cantar louvor a Deus, você fala, hoje eu não estou muito motivo para louvar. Tem sim. Tem motivos que você não reconhece, que você esqueceu, e tem os motivos de os seus irmãos aqui para louvar a Deus juntos. Vamos atender a convocação do salmista. Terceiro, a confissão do salmista. Olha, tem a decisão do salmista, tem a convocação feita pelo salmista e tem a confissão. Olha o verso de número 6, presta atenção para você ver que coisa surpreendente. Ele diz assim, quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Não é assim que a gente pensa? Quando você está lá na prosperidade, você pensa assim, nunca vou ficar doente,
não vou perder o emprego, não vai faltar nada, aqui não vai acontecer nada com o meu salário, o meu carro vai ficar sempre ileso, né? Doce ilusão. O servo de Deus tem a bênção de Deus, tem o livramento de Deus, mas ele não está num bunker espiritual, não está não. Ele está sujeito às intempéries da vida, aos assaltos, às chuvas de pedra, que bate no nosso telhado, que acaba com a safra, com o café. Você não está protegido 100% o tempo todo, não. Deus às vezes livre e às vezes não. E às vezes não. E aqui o salmista fala assim, quanto a mim, na minha prosperidade, quando tudo estava de vento em popa, eu achava que eu jamais seria abalado. Quando você está com tudo perfeito, você acha que você é imbatível, é intocável, não vai acontecer nada. Olha só, o verso 7 diz assim: Tu, Senhor, por teu favor, é por causa do favor de Deus, é por causa da misericórdia de Deus, é por causa da graça de Deus, que a tua montanha permaneceu lá, firme. Não é por causa só de você está fazendo a sua parte, tem que fazer mesmo. Mas quem é que mantém esse negócio em pé? Quem é que deixa você respirando? Quem é que faz você existir? É o Senhor, meu amigo. É o Senhor, minha amiga, é o Senhor. Então ele disse assim: o Senhor apenas voltou o rosto. Olha isso aqui, ó. Deus está com o rosto virado para você. Graça, favor, misericórdia. Se Deus fizer assim, ó, cai tudo. Cai tudo. Cai saúde, cai os seus bens, cai tudo que você tem, cai tudo. Se Deus virar o rosto, já era. Porque é igual o imperador, não é, Rodrigo? O imperador lá, ó, na luta, ele podia fazer, estava assim, né? Ele podia fazer para o gladiador: vive ou morre. Se Deus virar o rosto, acabou para nós, irmãos. O rosto de Deus resplandecendo sobre nós é favor, é bondade, é misericórdia, é graça, é Deus sustentando a nossa vida. O que a gente fala na bênção? Resplandeça sobre nós a luz bendita do teu rosto, a tua bondade, o teu favor sustente a minha vida, as nossas vidas. Então ele confessou um pecado. Ele confessou um pecado aqui. Eu fui arrogante, eu fui presunçoso, eu fui soberbo. E eu, quando estava no bem bom, achava que era intocável, e por isso fui arrogante, fui soberbo e fui presunçoso. Deixa eu lembrar uma charada bíblica aqui para vocês, vamos ver. Era assim, eu aprendi aqui no salão, não sei, numa gincana. Qual é o animal do Antigo Testamento que não nasceu, não morreu e viveu por um período de tempo? Pensa. Qual é o animal do Antigo Testamento? Não nasceu, não morreu, viveu por um período de tempo. Não responde, só quem sabe levanta a mão. O Zé sabe, a Elisete sabe, a dona Zéza sabe. Tem gente que sabe. Não foi a serpente lá do Jardim do Éden. Não foi, não. Não foi a mula de Balaão, não foi também. Não foi o peixe que engoliu Jonas, não. Foi Nabucodonosor. Aquele rei que foi tomado por licantropia, uma doença mental, e ele ficou como um animal 7 tempos comendo grama, por causa da arrogância, por causa da presunção. E Herodes morreu comido de vermes no Novo Testamento, porque não deu glória a Deus. Então, irmãos, o salmista está chamando a gente para tomar uma decisão, exaltar o Senhor. O salmista está fazendo uma convocação para que nós salmodiemos ao Senhor. E o salmista está fazendo uma confissão de pecado. Ele está confessando o pecado. Eu fui arrogante, eu fui soberbo, eu fui presunçoso. Eu achei que nada ia me atingir. Deus virou o rosto, desmoronou tudo na minha vida e na minha existência. Então, irmãos, o Salmo 73, o Salmo de Asaf, eu acho extraordinário. O Asaf fala assim: eu tive inveja do ímpio. Eu tive inveja do ímpio. O ímpio não fica doente. O ímpio parece que tudo na vida dele dá certo. Ele faz coisa errada e não tem punição para ele. Eu tive inveja do ímpio. Sabe, ele confessou um pecado. Salmo 73, lê em casa depois para você ver. Quem aqui ia ter coragem de falar assim: eu tive inveja, eu cobicei, eu passei a mão num negócio que não era meu? É confissão de pecado. Está confessando o pecado. E a gente vê, por exemplo, em Provérbios 28:13,
Aquele que encobre as transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Olha lá, misericórdia. Então, o que o salmista está ensinando para nós? Nós precisamos não só tomar a decisão, nós precisamos não só atender a convocação, nós precisamos confissão, precisamos confessar o pecado. Eu e você precisamos confessar o nosso pecado, de orgulho, de presunção, sabe, de altivez, ou às vezes de inveja, ou de fofoca, seja lá o que for, cada um aí tem o seu calcanhar de Aquiles, né? Confessa a Deus o seu pecado, em nome de Jesus. Não deixa isso continuar. Não saia daqui sem fazer como o salmista. Confessa a Deus o seu pecado. Porque 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém. Ele está nos desafiando à confissão. Se tem alguma coisa que não está muito certa, está atravessada aí, confessa a Deus. O que é confessar? É admitir que você está errado e Deus está certo. Homologel. Admite que você está errado. Senhor, o Senhor está certo e eu estou errado. Não vem com desculpa. Mas porque também o irmão. Mas também porque o pastor. Mas também porque é meu pai. Porque... Não, Senhor, só diga assim: o Senhor está certo e eu estou errado. Ponto. Me perdoa, me purifica e vamos seguir em frente. É assim que é. Quarto, nós temos a decisão do salmista, nós temos a convocação, nós temos a confissão, nós temos a oração do salmista. Olha para você ver a oração dele. O verso 8, a hora que o bicho pegou feio, a hora que ele viu tudo desmoronando, ele fez uma oração. Verso de número 8. Por ti, Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Olha o que ele argumentou com Deus. Olha que proveito obterás do meu sangue quando eu baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó, declarará ele a tua verdade. Senhor, se eu morrer vai ser uma perda. Se eu morrer vai ser uma perda, Senhor. Não deixa eu morrer não. Olha que prejuízo. Morto eu não vou poder te louvar, não vou poder ir lá na igreja, abrir minha boca, cantar uns louvores com os irmãos. Não, Senhor, se eu morrer, acho que é um prejuízo grande para a igreja, grande para o grupo de louvor, grande para os irmãos. Não deixa eu morrer não. Ele entra com essa conversa com Deus. Deus é tão maravilhoso, meu irmão, que tem certas coisas que ele desconsidera. E ele fala assim, verso 10: ouve, Senhor, tem compaixão de mim, sê tu o meu auxílio. Ele orou ao Senhor. Então esse salmista que chama a gente para tomar uma decisão, que faz uma convocação para nós, que chama a gente para confissão, ele ensina a gente o caminho da oração. A gente tem que orar. Viu, meu irmão? A hora que a coisa começar a desmoronar tudo, clama a Deus. Começou a desmoronar tudo porque você agiu errado. Fala: Senhor, tem misericórdia. Põe tua mão aqui porque está desmoronando. A oração do salmista é maravilhosa. Ele clama. E sabe o que acontece? O verso 2, Deus responde. Verso 2 diz assim: Senhor, meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Deus atendeu o clamor dele. Às vezes a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém. E mesmo não sabendo orar como convém, Deus recebe a oração por causa do Espírito Santo, por causa de Jesus, e ouve, e atende. Curou o salmista. Curou, tirou ele que estava com o pé na cova. Ih, que coisa maravilhosa. A gente precisa lembrar que a gente ora, não é para informar a Deus. Deus já sabe. Você está achando que está informando Deus de alguma coisa? Ele já sabe. A gente não ora para forçar a Deus. Eu vou forçar a Deus a fazer o que eu quero. Isso aí é uma loucura. Isso é paganismo, não é cristianismo, não é evangelho. Se você forçar a Deus, Deus não é Deus, é ídolo, pelo amor de mim. Não é para informar a Deus, não é para forçar a Deus, não é para fazer barganha com Deus. Senhor, eu vou no culto, mas o senhor tem que fazer. Eu dei dízimo lá na igreja, o senhor tem que fazer. Dei oferta. Não, isso é barganha, isso é paganismo. Isso é coisa abominável aos olhos de Deus. Por que a gente ora? Porque Deus decidiu usar a oração para operar coisas em nós e através de nós. Deus decidiu que usar a oração. E também nós oramos porque é um meio de relacionamento com Deus. Não é para ganhar coisa de Deus, é para relacionar com o Pai que está no céu. É para isso que nós oramos. E Deus é tão maravilhoso que a gente se relaciona com Ele e Ele vai abençoando a nossa vida. Ele vai nos visitando, Ele vai nos conduzindo, Ele vai abrindo portas, Ele vai operando milagres na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Coloca aí Mateus 7 para nós
Débora, Mateus 7, 7 e 8, olha para vocês verem. Então você precisa orar, meu irmão. Se tudo desmoronar aí, se a sua saúde desmoronar, se as suas finanças desmoronar, se os seus bens começarem a desmoronar, ora a Deus. Olha lá, o que diz o texto? O 7 primeiro, 7, 7, Débora. 7, 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Agora o 8. Pois todo que pede, recebe. O que busca, encontra. E quem bate, abrir-se-lhe-á. Significa que nós temos que orar de maneira obediente, de maneira perseverante, de maneira expectante, com expectativa daquilo que Deus vai fazer. Porque Deus é misericordioso, Ele faz infinitamente mais do que nós pensamos ou pedimos. Por último, depois de falar da decisão do salmista, da convocação dele, da confissão do salmista, da oração, nós vamos terminar com a celebração do salmista. Verso 11 e 12. Olha para você ver. A celebração. O texto diz assim: converteste o meu pranto em foguedo, em festa, em júbilo, em alegria. Tiraste o pano de saco, a roupa de humilhação, de tristeza, de vergonha, e cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. E não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Gente, depois da decisão, depois da convocação, depois da confissão e da oração, veio a celebração. Ele disse assim: o Senhor pegou aquele cenário de tristeza, de luto, de morte, de dor e transformou em festa. Em festa. Deus faz isso. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos de nós estavam vestidos de roupa de luto, de roupa de vergonha, de humilhação, de dor? Eles vestiam roupa de saco no Antigo Testamento, jogava terra sobre a cabeça, cinza, para mostrar a dor, a humilhação, o sofrimento que estavam passando. Ele diz: o Senhor trocou essa roupa de humilhação, de vergonha, de dor, e me cingiu de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Quanta gente não podia estar aqui hoje no culto, está aqui hoje, porque o Senhor mudou a sorte, colocou veste de alegria e por isso está aqui hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Não é? E aí ele fala que Deus fez isso para que o meu espírito cante louvores e não se cale. Cante louvores e não se cale. Ele fala: eu vou te dar graças para sempre. Como diz o presbítero Zé Luiz, nós tínhamos que entrar de joelho na igreja, sair de joelho, andar de joelho. Tanta coisa maravilhosa que Deus faz na nossa vida. Então, irmãos, a gente precisa celebrar a celebração do salmista por aquilo que Deus faz. Deus é assim mesmo, Deus cura, Deus abre porta, Deus reverte diagnóstico, Deus atua mudando o impossível, por aquilo que Deus faz. Eu vou celebrar a Deus pelo quê? Pelo que Ele faz. Quão grande é o meu Deus. Eu celebro pelas coisas que Ele faz, e eu celebro por aquilo que eu devo fazer. Deus muda a história, Deus muda a sorte, Deus abre portas. E o que eu tenho que fazer? O verso 12, eu tenho que cantar louvores e eu tenho que dar graças ao Senhor. Há uma canção que a gente gosta de cantar aqui que fala assim: não tenho palavras para agradecer tua bondade. Dia após dia me cercas com fidelidade. Nunca me deixes esquecer que tudo que tenho e tudo que sou vem de ti, Senhor. Nós temos que celebrar a Deus por tudo que Ele faz e por tudo que nós temos que fazer em resposta do que Ele tem feito na nossa vida. Eu quero terminar com Hebreus 13, 15. Põe aí, último. Hebreus 13, 15. Olha só, que palavra extraordinária. Por meio de Jesus, pois, portanto, ofereçamos a Deus sempre, o quê? Sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Amém? Hoje você ouviu sobre um testemunho de cura no livro dos Salmos. Foi algo lindo que Deus fez na vida do salmista. E nós aprendemos algumas coisas com ele. Primeiro, sobre nossa decisão. Nós temos que tomar uma decisão. Eu espero que você tome uma decisão de exaltar o Senhor e se agarrar com Deus em nome de Jesus. Nós precisamos também de atender a convocação do salmista. Sabe? Ele está te convocando para salmodiar a Deus. Se você recebeu, se você não recebeu,
se aconteceu, se não aconteceu, você foi chamado para salmodiar a Deus. De repente, o que está precisando é você fazer confissão de pecado, como salmista. Confessa o caminho errado, os pensamentos, as motivações, as atitudes que não glorificaram a Deus. Faz como salmista, admite, reconhece, confessa diante de Deus, que vai ser bênção para o teu coração e para quem convive com você. E se você está vivendo um tempo terrível como ele viveu, ora ao Senhor. Ele respondeu, ele clamou a Deus com a sua oração, ele foi surpreendido. Deus sarou a vida dele, Deus atendeu a oração dele. Quem sabe você vai ser aquele que vai dar testemunho daqui a alguns dias, dizendo: aquele culto, o Senhor falou, eu orei e Deus ouviu a minha oração, pastor. E depois nós vamos todos entrar numa dança, numa festa, numa celebração ao Senhor, por aquilo que Ele faz, que Ele fez e que Ele fará, e que nós vamos fazer em resposta às suas obras na nossa vida. Nós vamos abrir a boca e cantar louvores a Deus, e vamos dar graças, graças, graças e graças ao Senhor.